compartilhar a palavra de Deus com vocês, porque, amados, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e realmente todos os dias da nossa vida Ele tem nos surpreendido, em cada momento, e a gente se sente feliz. Na verdade, eu agradeço a Deus todos os dias de poder ter a oportunidade de compartilhar a palavra dEle, porque, amados, o nosso Deus realmente é um privilégio. E hoje eu estou aqui, amados, para conversar um pouco com vocês de algo que, se você me perguntar, Eduardo, durante todos esses anos no ministério, você já falou sobre isso? Não, eu nunca conversei com vocês sobre isso. Mas a gente tem visto e tem subido uma nota tão forte no coração, ao ponto de eu querer resistir, mas eu disse, Senhor, se é a tua vontade, quem sou eu para dizer que não? Porque muitas vezes, amados, a gente gosta de ministrar coisas com relação à parte de fé, e isso é essencial para o povo de Deus. É necessário que a gente compartilhe com relação a tudo isso. Mas o pastor também, ele é como um pai espiritual para a vida de cada um de vocês. Ao ponto de quê? De poder trazer orientação em algumas áreas da nossa vida, para que a gente não padeça por falta de informação. Porque, amados, é algo muito sério aquilo que eu vou conversar com vocês essa noite, e eu queria que você entendesse isso, não como algo natural, porque aquilo que é ensinado aqui, amados, tem algo no reino espiritual que é muito grande, e aquilo que eu vou passar para vocês essa noite, amados, é algo muito sério, tá certo, amados? E você me perguntou, Eduardo, o que é que tem de tão sério que você vai conversar hoje? Vai ser sobre política. Aleluia. Pelos glórias a Deus e aleluias que vocês deram, amados, eu sei que eu estou no caminho certo, né? Eu sei que realmente, amados, isso é aquilo que nós precisamos saber, porque muitas vezes, amados, eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, eu disse, rapaz, por que política? Porque eu achava, amados, que a política e a igreja não combinavam, mas vamos ver isso à luz da palavra? Isso a gente vai responder um pouco mais depois, e você vai poder entender aonde a gente vai chegar. Tá certo, amados? Eu não sei se é possível colocar Mas eu peguei uma planilha. Está faltando alguma coisa aqui em cima. E essa planilha, amados, ela está no site do Instituto Humanistas Uníssonos, o IHU. E essa planilha, amados, vocês vão entender aonde é que a gente quer chegar, tá bom? Vou começar a explicar ela com calma. Essa planilha, ela é justamente a distribuição do eleitorado por tipo de religião com relação aos dados do Datafolha. E quando foi feita essa divulgação? No dia 25 de outubro de 2018, justamente nas eleições para presidente do nosso país. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá certo? A primeira aba ali, do lado esquerdo, você vai ver que tem a religião, que é católica, evangélica, afro-brasileira, espíritas, outras religiões. A segunda aba tem os votos que foram para Bolsonaro, que é a quantidade de votos de cada religião. A terceira aba são os votos de Haddad, e a última aba é a diferença, ou seja, quando é positivo, ali são os votos que tiveram maioria naquela religião para Bolsonaro. Se é negativo, é que a maioria dos votos foi para Haddad. Então, amado, se você começar a olhar e analisar, que você vai ver que nessa última aba, do lado direito, tem ali a parte da diferença. Na primeira, que é a dos católicos, você vai ver que teve 164 mil de pessoas que votaram a mais, quase 165 mil pessoas votaram a mais justamente em Bolsonaro. Mas veja a segunda, que é de evangélicos, teve 11 milhões de pessoas a mais. Se você olhar no restante das religiões, você vai ver, amados, que não vai ter tanta diferença como houve com relação ao povo evangélico. E, amados, e nesse mesmo site, né, se quiser tirar já esse daí, pode tirar. Nesse mesmo site, né, do Instituto Humanistas Uníssonos, o que é que ele fala? Que, sem dúvida, isso é uma das frases, abre aspas, sem dúvidas, os evangélicos se transformaram em uma força política decisiva, fecha aspas. E, amado, se você não entende isso daí, eu queria trazer de uma maneira bem clara para você.
Nós, o povo de Deus, amados, nós temos crescido muito, glória a Deus por isso. Nós temos feito a diferença justamente nessa terra. E nós vemos, amados, que nas eleições de 2018, o voto, o meu e o teu voto, fez uma diferença muito grande. E os políticos começaram a olhar para tudo isso. Eles começaram a ver, amados, que nós somos pessoas que realmente sabemos representar a nossa classe. Então, muitos deles começaram a olhar para a gente de uma maneira diferente. Eles não estão mais olhando para a gente simplesmente como um povo de Deus, mas como alguém que pode dar um voto para eles. Está entendendo até aí? Então, amados, eu queria te vacinar para as coisas que irão acontecer daqui por diante. Porque, amados, está chegando a época das eleições. E, infelizmente, muitos candidatos, sabendo dessas informações, eles começam a ser orientados para fazer o quê? A usar a linguagem que eu e você usamos no nosso dia a dia. Diga aí, abençoado. Meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus para resolver uma coisa dessa. Né? E muitas vezes, pela nossa linguagem, nós entendemos que aquela pessoa é crente ou não, não é verdade? Essa semana eu estava assistindo uma reportagem com relação a um determinado país, e aquele repórter, ele estava explicando naquela praça de como era que ela aconteceu, como ela foi criada, e tinha um monumento no meio daquela praça. E naquele monumento estava escrito lá, ao Pai, ao Filho e ao Paracletos. Nós sabemos o que é Paracletos. Paracletos fala justamente do Espírito Santo. Mas aquele homem, ele deu uma aula com relação ao Paracletos que eu fiquei encantado. E na mesma hora eu disse, rapaz, esse cara só pode ser crente para ele poder falar disso dessa forma. Mas logo em seguida, ele se desfez todinho no meio da bebedeira e das coisas que ele estava fazendo. Então, amados, não é porque eu falo uma linguagem de crente, não é, amados, porque eu me comporto como um crente, que eu sou um homem de Deus. Eu posso, amados, estar aqui de uma forma em casa ser um Drácula. Eu posso ou não posso, não é verdade? Mas, amados, as pessoas, elas sabem muitas vezes como querer nos manipular para conseguir aquilo que você tem. Porque o teu voto é algo muito importante, amados. E é isso que a gente precisa começar a tomar cuidado. Não é porque eu fico parado dentro de um estacionamento que eu vou me tornar um carro, não é verdade? E não é o fato de eu ir para a igreja que significa que eu sou crente. Porque, amados, nós vemos pastores envolvidos em escândalos. Então tem os bons e tem os maus pastores. Tem pessoas boas em todas as áreas, como também tem aquelas pessoas que não merecem de maneira nenhuma o meu e o teu voto também. Então, mas não é o fato das pessoas virem para a igreja que significa que eles amam a Deus e que têm os princípios de Deus. Nós precisamos entender com relação a isso. Porque, amados, é muito fácil a gente ser enganado, não é verdade? Quando eu começo a falar numa linguagem assim de crentez, eu posso assim dizer, eu posso trazer, o quê? Uma linguagem gospel nos dias atuais, eu posso trazer, amados, uma falsa impressão de quem eu sou, mas na verdade eu não sou crente. Minha mãe mesmo, ela gosta de um senhor que ele é ateu, ele não crê em Deus, ele não crê de jeito nenhum naquilo que Deus diz na sua palavra, mas ele gosta de ler a Bíblia. E pela Bíblia ele acha que é apenas um livro de histórias. E sabe, amados, ele explica tão bem a Bíblia que minha mãe fica encantada com as explicações que ele dá. Mas ele é crente porque ele explica a Bíblia? Não, amados, ele não é crente. Ele é totalmente declarado que ele não crê em Deus, que acha que a Bíblia é apenas um livro de faz de contas. Então, amados, a gente precisa começar a prestar atenção a tudo isso. Há pessoas que muitas vezes vão chegar aqui na igreja, porque eu não vou dizer nunca para você em quem você deve votar. Eu não posso chegar e a pessoa vir para aqui para a igreja e dizer, ó, gente, não vota nesse daí não, ou nessa daí não, porque ela não presta. Porque eu não posso fazer isso. A gente nunca fez e nem vamos fazer isso aqui na igreja. Mas, amados, vai ter pessoas, não é a maioria, é uma minoria de homens e mulheres que às vezes passam aqui na igreja, que elas não merecem o meu nem o seu voto. E pastor, como é que eu vou fazer, pastor, para poder saber quem é que eu devo votar ou não? Em primeiro lugar, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de você.
E porque Deus habita dentro de você, amados, vai haver uma sinalização com relação a quem você deve votar. Se você acha, amados, que isso é algo muito difícil, então você não é nascido de novo. Porque quem é nascido de novo tem o Espírito de Deus dentro dele. E Deus vai te sinalizar, você vai dizer, rapaz, tem alguma coisa arranhando. Ele fala como um crente, ele anda como um crente, ele tem uma Bíblia, não como uma Bíblia verdadeira, mas na verdade é um desodorante que ele bota apenas debaixo do braço para ir na igreja no domingo. Mas, amados, a gente precisa entender quem são as pessoas. A gente precisa discernir, não por aquilo que a pessoa fala, mas por aquilo que a pessoa é. Deus vai mostrar o coração de cada um para cada um de vocês. O que é que a gente quer trazer para vocês essa noite? É a verdade para que você não seja uma presa fácil naquilo que as pessoas vão querer trazer. Porque o que vai ter de gente chegando aqui dizendo, ô pastor, que coisa maravilhosa. Poder vir aqui na sua igreja, é tão bom aqui, a gente, chega, estou arrepiado, eu sinto a presença de Deus aqui. Que presença de Deus que nada. Muitas vezes, amados, eu vi pessoas que eu tive vontade de dizer, meu amigo, tu é muito hipócrita, ô mulherzinha dos quintos dos infernos. Mas eu não posso dizer, e nem posso lhe induzir ou dizer alguma coisa para você em quem você deve votar ou não, mas Deus pode. Deus vai te mostrar o coração das pessoas. Porque, amados, quantas vezes a gente já em casa conversou e Rita disse, rapaz, eu não me dei bem com aquela pessoa. E com determinado tempo, a podridão começa a aparecer. A gente começa a descobrir coisas, amados. Deus começa a revelar coisas do coração das pessoas. E é isso, amados, que Deus quer que eu e você façamos. Que a gente comece a buscar a Deus para a gente estar sensível. Porque você vai entender de como a política ela mexe na minha vida e na tua vida também. E uma outra coisa, pastor, e se eu não tiver nenhum discernimento, o que é que eu faço também? Pergunta a Deus novamente e Ele vai te responder. Mas se você quiser, você vai lá no Google também e escreve. Eduardo da Silva Sauro é acusado de... Você pode ver que o Google vai te responder. E lá vai aparecer toda a vida pregressa de qualquer pessoa que você escrever. E, amados, é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a gente não para olhar as propostas que as pessoas têm, a gente não para sondar em quem é que nós estamos votando. E nós precisamos, como povo de Deus, se posicionar de uma maneira correta. Como eu disse e repito novamente, eu não estou aqui lhe induzindo a quem você votar. Eu estou lhe ensinando em quem você não deve votar. Porque, amados, muitas vezes as pessoas são acusadas de várias coisas e ela pode ser absolvida, ela pode trazer a verdade e ser absolvida com relação àquilo. Todo mundo tem direito à defesa. Mas se ela foi acusada e presa, alguma coisa houve. Não é verdade? O GAECO não chega na casa de ninguém simplesmente porque não foi com sua cara. Rapaz, ele não escovou os dentes de hoje, vamos lá para a gente prender ele. Não, o GAECO vai lá porque algum índice de alguma coisa está acontecendo. Alguém tem rabo preso por aí. E, amados, eu e você precisamos estar prestando atenção a tudo isso, para não sermos presas fáceis, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser espertos, atentos, estar olhando para o que está acontecendo. Se você não quiser colocar o nome do candidato todo e colocar acusado de, bota o nome dele completo entre aspas, e você vai ver, mas que o Google vai fazer uma procura, uma busca em tudo que aquela pessoa tiver. E nós, amados, como povo de Deus, precisamos parar para ficar olhando tudo isso. E você vai entender, amados, se dizer, você pode até estar pensando, mas pastor, falar de política. Pois é, amados, a gente precisa falar para vacinar a mim e vacinar você também. Porque, amados, é impressionante e como o povo de Deus, amados, tem entrado em situações difíceis por não saber votar. E como eu disse, amados, eles têm visto que o meu voto e o teu voto tem um peso muito grande. E eles vão começar a chegar aqui na igreja. Eu não posso chegar, amados, e eu não posso dar o microfone para nenhum deles, porque eu sou proibido pelo ministério. Como também, se eles vierem aqui, amados, eu não vou poder dizer para você que presta ou que não presta. Mas de todos eles, se eles quiserem, eu vou pedir para ficar em pé e apresentar. Mas cabe a você julgar a pessoa, julgar as condutas que aquela pessoa tem,
olhar se ele tem ou não uma boa índole, se ele é bom ou não pai de família, porque se ele não sabe nem administrar a sua casa, por que é que eu vou entregar a minha vida para ele estar administrando? A minha empresa para ele estar administrando? A minha família para ele estar administrando? Porque se você não sabe, a política mexe com tudo isso, com a tua família, de quem você é, de quanto imposto você vai pagar. Amados, muitas coisas, nós temos que acordar para tudo isso. Então, amados, se você não quiser simplesmente buscar, converse com pessoas que são envolvidas em política, que ele vai trazer. Se alguém tem algum podre, ele vai trazer para você. E você vai ter o discernimento em quem você deve votar. Porque, amados, uma coisa que é certa, quando chegar no dia da eleição, entende bem isso, não vai ser Deus que vai descer, vai tomar posse de você, e você vai começar a sentir calafrios, e de repente a tua mão vai sair do lugar, vai até aquela urna eletrônica, digitar todos aqueles dados, e apertar no verde, confirma, e depois você volta ao normal. Não vai ser assim. Quem vota é eu e você. Somos nós que votamos. Se nós não entendemos, amados, Deus nos deu o livre arbítrio para podermos escolher aquelas pessoas que vão estar com uma autoridade sobre a nossa vida. Você já viu, amados, em algum canto da Bíblia, Deus dizendo, fulano casa com cicrano, cicrano casa com beltrano? Você já viu algum canto dizendo? Porque não tem. Amados, nós somos livres para podermos escolher. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas pastor, meu marido não presta. Mas por que não parou para poder escolher? Porque se não olhou se ele era um bom filho, se ele respeitava os pais? Porque se ele respeita os seus pais e honra o seu pai e sua mãe, com certeza ele vai lhe honrar. Não, pastor, você sabe, né, eu me casei com ele, que eu pensei que quando casar é sarava. Não sara não, amado. Se ele continua na bebedeira, nas drogas, vai continuar do mesmo jeito. Não pense que é porque casou com você, porque você é linda e maravilhosa, a tua beleza vai fazer com que ele deixe todo aquele vício. Não, ele não vai. Ele vai continuar do mesmo jeito. E nós é que escolhemos. Somos nós que apertamos aquelas teclas. E somos nós que vamos escolher as consequências de escolhas erradas. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 13. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Que diz assim, amados: portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefes de vocês. O que era que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Que escolha homens sábios, inteligentes e competentes. Não é verdade? Ele tinha alguns atributos que Deus tinha dado para que os homens pudessem fazer as escolhas. Que eram o quê? Homem sábio, inteligente e competente naquilo que ele fazia. Então, amados, nós é que escolhemos. Somos nós que digitamos aquela urna. Então, é interessante que eu me deparo com pessoas que dizem assim: eu sou a favor da família, eu não considero o aborto, eu sou a favor justamente mas votem em candidatos que são a favor do aborto, que são contra a família, que querem que o dia dos pais e das mães, o dia da família na igreja, na escola, acabe, que tire dos documentos, né, assim, depois de 2020 anos depois de Cristo. Isso por causa de quê, amados? A gente pensa que é uma coisa tão simples, mas isso começa a destituir toda a família. Isso começa, amados, a tirar todos os ensinamentos que não são ensinados, que é necessário para a nossa vida. Um país que não honra a sua família, que não cuida da família, aquele país se destrói. Então eu e você, amados, precisamos ter cuidado com relação a isso. Se eu chego lá, amados, e depois quero, através da oração, mudar o coração daquele homem, ou daquela mulher que nós colocamos como autoridade sobre a nossa vida, Deus já nos ensinou antes, dizendo, coloca homens sábios, homens que pensem, que saibam do que estão fazendo, pessoas inteligentes.
mas também homens que façam o quê? Que sejam competentes naquilo que eles fazem. E nós queremos, amados, pegar alguém porque é meu conhecido, não, ele é meu vizinho, né? Mas ele tem alguma, já pelo menos administrou alguma coisa? Não, nunca. E como é que ele vai querer administrar uma cidade? Se ele nunca administrou nem direito, nem a sua casa. Então, amados, quando eu e você entendemos que somos nós que estamos ali, não é Deus que vai tomar posse de você e vai pegar a sua mão e digitar aquela tecla, nós entendemos que eu e você temos a responsabilidade de podermos escolher as pessoas certas para estarem ali nos representando. Porque, como eu disse para vocês e repito novamente, uma minoria das pessoas que já passaram por aqui, eu conheço e sei quem é, mas eu não posso dizer para vocês que não vale uma arruela furada. Mas a maioria não, a maioria são homens e mulheres de Deus, que vieram para cá, que cuidam da minha e da sua vida. Mas isso não cabe a mim dizer para você, mas eu preciso te deixar livre, para você entender quem são ou não, através do teu espírito, e Deus vai te revelar. Amados, é uma coisa impressionante. Ora para Deus e diz, Senhor, me mostra o coração de fulano, você vai ver, amado, é igual a raio-x, até os pensamentos você vai ter ali olhando, dizendo, meu Deus do céu, olha só quem é que era essa pessoa, e Deus vai trazer muitos livramentos, tá certo, amado? Tá dando para entender até aí? Então veja bem, amados, a política, se você achava que ela não mexe com tua vida, ela mexe em todos os sentidos. Em todos, não são alguns, é em todos os sentidos do teu dia a dia. Se você olhar, amados, eu me lembro que alguns anos atrás, foi proposta uma lei que dizia o quê? Que queriam que o casamento homoafetivo fosse realizado em qualquer local. E se a pessoa se recusasse a fazer aquele casamento, ele pegaria de 2 a 5 anos de prisão e era inafiançável. Aí agora uma coisa que eu te pergunto, se essa lei fosse aprovada, isso iria mexer alguma coisa com a minha vida? Iria? Sim ou não? Se Deus diz na sua palavra que eu devo amar o homossexual, e eu devo amar, e eu amo, amados, na minha família tem homossexuais. Eu tenho muitos amigos homossexuais e lésbicas, tenho muitos, não são poucos, trabalho com vários deles, não tenho nenhum problema com nenhum deles, mas eu não posso concordar que eu tenha que fazer um casamento homossexual, porque se Deus diz que eu devo amar as pessoas e não a prática daquelas pessoas, são duas coisas totalmente diferentes. E eu não posso, amado, se Deus diz na sua palavra que eu não devo concordar com essa prática, eu não vou poder concordar com essa prática. E como era que seria dentro da minha casa, quando alguém chegasse, por eu não ter concordado com um casamento como esse, de alguém chegasse para Daniel, meu filho mais velho, e dissesse, Daniel, e aí, como é que estás? E teu pai? Não, pai, tá bem. E ele está onde, que eu não vi mais teu pai? Não, ele está lá no Roger. No Roger? Na penitenciária, e o que é que ele fez? Não, ele não aceitou fazer um casamento homoafetivo. E, amados, se você acha que isso é apenas para mim, deixa eu te dizer uma coisa, amados, não é apenas para mim, isso é para mim e para você também. Porque, amados, eu não estou questionando a lei, tá certo? Isso que eu vou dizer agora. Eu não estou questionando a lei. Eu estou relatando um fato de pessoas que eu conheço, que têm comércio e que sofreram por causa disso. Tá certo, amado? Tá certo? Tá certo? Então, eu estou me fazendo bem claro, para ninguém estar dizendo aqui que Eduardo está questionando essa determinada lei. Existe uma lei, amados, aqui em João Pessoa, que diz o quê, amados? Que um estacionamento, onde tiver uma calçada rebaixada, aquele estacionamento não é mais aquele comércio, é um estacionamento agora público. Eu conheço pessoas que sofreram muito por causa dessa lei. E a pessoa mesmo me disse, mas Eduardo, eu trabalhei durante anos para poder comprar esse terreno, para construir minha loja, para fazer um estacionamento aqui na frente para os meus clientes, porque a gente sabe, amados, eu e você sabemos, que se a gente vai para um canto onde não tem onde você deixar o teu carro, você não vai, não é verdade? Se você tem que andar 3, 4 quarteirões, você não vai, você não fica. E aquela pessoa, mas ele começou a padecer no comércio dele e fechou. Por causa de quê? Porque agora o estacionamento, de acordo com a lei, dizia que o estacionamento não era mais dele.
Era agora de todo mundo que chegasse lá e parasse o carro. Então ele dizia, mas Eduardo, como é que pode uma coisa dessa? Eu paguei pelo terreno, eu construí a coisa, e por que que eles chegam e dizem, mas não é Eduardo, é a lei que foi feita. Então as pessoas, amados, que nós vamos estar ali colocando, os vereadores e o prefeito, eles vão estar, amados, fazendo com que as leis sejam cumpridas na nossa cidade. E os vereadores, amados, vão aleluia, vão legislar. E com isso, amados, eles vão fazer leis que vão influenciar a minha vida e a tua vida também. Porque se você achava, amados, que isso não mexia nada com você, mexe. Isso mexe mesmo. Porque, amados, se você não sabe em quem está votando, e está votando em pessoas que são contra a palavra de Deus, pode ter certeza que amanhã você pode estar na penitenciária junto comigo. Estamos lá presos por causa de quê? Porque a gente crê naquilo que Deus diz e anda segundo os princípios de Deus. Então, amados, se alguém não é a favor da família, se alguém é a favor do aborto, por que que eu vou votar numa pessoa como essa? Eu estava lendo uma reportagem, amados, da ministra Damares, aonde, preste bem atenção a isso, na Holanda, há um tempo atrás, estavam tentando criar um partido somente de pedófilos. E esse partido, amados, quais eram as propostas que eles tinham? De propor leis que beneficiassem justamente aos pedófilos. E isso, amados, também estava acontecendo aqui no Brasil também. Se você não sabe, amados, tinha uma proposta de uma lei que aonde a pessoa chegasse, um homem estrupasse uma criança, preste bem atenção a isso, que você é pai e mãe, e eu sei disso, que um homem estrupasse uma criança, que se ele fosse preso, ele poderia alegar que aquilo ali era apenas uma opção sexual dele, e não ia dar nada para ele. Então ele poderia abusar de quem ele quisesse, poderia fazer o que ele bem quisesse, e ele não seria responsabilizado por aquilo, porque aquilo é uma opção sexual dele. Será que isso é justo? Será, amados, que você entende de alguém que já foi abusado sexualmente, de como é a vida daquela pessoa? Então nós precisamos ter cuidado em quem nós vamos estar colocando lá, porque leis podem ser feitas, amados, para beneficiar e trazer uma vida boa e próspera para mim e para você aqui nessa terra, como também ela pode trazer destruição para mim e para você, porque ela pode acabar com a tua família, ela pode acabar com o teu trabalho, ela pode acabar com a tua liberdade, ela pode acabar, amados, justamente com aquilo que quem você é. E nós, amados, hoje, o povo evangélico, eu creio que já passamos de quase 1/4 dos eleitores no nosso país. Então nós temos uma força muito grande, nós temos um poder de voto muito grande, e vão tentar barganhar de todas as formas o teu voto, mas não caia nisso, porque o teu voto, ele não deve ser vendido. Você deve votar com consciência naquelas pessoas que Deus disser para você. Nós não estamos aqui, eu repito novamente, apontando para candidato A, B, C, D, F, G, H, nenhum deles. Mas eu estou aqui justamente para te orientar e te dizer uma coisa: a política em si, ela é bonita, mas o homem tornou ela feia, disturpou aquilo que foi feito. Porque, amados, quantos de vocês creem que a música é de Deus? Que foi Deus que criou a música? Mas nós olhamos hoje, amados, e a gente vê aquele espancadão, não é verdade? E o povo dançando, que eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Um dia eu fui caminhar com Isaías lá na praia, eu fiquei com vergonha de como os meninos e as meninas estavam dançando. Que eu digo, mas rapaz, pelo amor de Deus, não, isso está de brincadeira. Né? Porque parecia um ato sexual no meio de uma rua, os gestos que eles estavam fazendo. Mas, amados, Deus criou a música. Deus criou os instrumentos, mas o diabo, o Lúcifer, ele deturpou tudo isso. E, amados, Deus criou justamente a hierarquia. E ele disse que a gente poderia colocar pessoas como autoridade sobre a nossa vida, e essas pessoas iriam reger a nossa vida, criando as leis e tudo mais. Mas nós precisamos ter consciência em quem votar. Porque, como eu lhe disse, amados, a política em si, ela é bela, ela não é feia. A política, ela foi feita, mas justamente para que a minha vida e a tua vida fosse baseada em regras de boa convivência. Quem mora aqui em prédio sabe com relação a isso, que justamente o condomínio, ele tem um síndico ou uma síndica,
Não é um cínico, não, é um síndico. Tá certo, amados? Não é porque às vezes as pessoas ficam com raiva, né, do síndico, acham esse cínico, mas ele não é cínico, é síndico. O síndico está lá justamente para quê, amados? Para que as regras daquele condomínio sejam obedecidas. Porque já imaginou, você chega, compra um apartamento, tem 2 vagas de carro, alguém chega lá e deixa a moto dele lá no meio, e você chega cansado de noite depois do trabalho, e não pode estacionar, porque ninguém é de ninguém, nada é de nada, está tudo aquela coisa bagunçada. Existem regras para que a gente tenha boa convivência, e as pessoas possam respeitar umas às outras. Do mesmo jeito, amados, a política também, ela cria regras, ela cria responsabilidades para mim e a tua vida, que trazem para mim, para você, uma boa convivência com as pessoas. E a gente possa saber que se alguém matou, ele vai ter responsabilidade com relação àquilo. Se alguém roubou, ele vai ter que responder com relação àquilo. Porque as leis vão ser feitas. Está dando para me entender até aí? Então, se você achava que a política ela não mexia com a tua vida, então fique sabendo que ela mexe. Em todos os momentos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a política ela faz parte da sua vida. E como eu disse desde o início, eu particularmente, Eduardo, achava que política, se existisse o santo, o secular e o profano, a política estaria na parte profana. E eu dizia, rapaz, eu não quero nem saber. Alguém chegava para mim e dizia, rapazinho, quem é que tu vota? Aí eu quero lá saber de política. Pelo amor de Deus, tanta coisa boa que tem na palavra de Deus para eu poder compartilhar. O cara vinha me perguntar, em que é que eu voto? E, amado, sabia que não existe, em primeiro lugar, eu queria lhe explicar uma coisa. Você já se deparou com alguém, que eu me deparo isso toda semana. Alguém chega e diz, Eduardo, tu trabalha na igreja, tu é pastor, mas no secular, o que é que tu faz? Você já escutou isso? Que as pessoas elas fazem separação do que é santo e do que é secular. Mas sabia que isso não existe, amados? Sabia que eu sou um ser espiritual e se eu chego no meu trabalho, ali também é santo. Se eu chego na minha casa, ali também é santo. Se eu chego na igreja, ali também é santo. Não é apenas um santo num domingo porque eu vou na igreja. Não, amados, aonde eu vou, ali é santo. Então não existe coisas seculares e coisas santas. Existe apenas, amados, o povo espiritual de Deus, que é cheio da palavra, eu e você, que é onde a gente chega, aquele lugar é santo. E às vezes, amados, as pessoas elas fazem separação com relação a isso. E como eu já disse, amados, isso não existe. Todo canto que a gente vai é santo. E a política, como eu disse e repito novamente, ela não é profana, ela não é a parte imunda. Tornaram ela imunda. E muitas vezes, amados, a igreja, ela começou, presta bem atenção com relação a isso. Amados, sabe o que é que muitas vezes acontece? A gente acaba acreditando em qualquer coisa que a gente escuta. Não é verdade? A gente chega e alguém diz assim, o que é isso, rapaz? A igreja se envolver em política, não pode. A igreja é santa, e isso é profano. Mas já viu que a igreja começou a sair e a política começou a ser assumida, não pelo povo de Deus, mas ser assumida por pessoas que estariam ali representando os seus próprios interesses, que não são os de Deus? Você já notou isso? Você já notou, amados, que muitas vezes nós caímos, eu estava vendo o Tiago Garcia, ele explicando com relação a uma determinada mentira que é propagada pela internet. Eu não vou saber dizer os artigos, os incisos e tudo mais, como ele diz, tá certo? Mas eu vou te explicar uma coisa e você vai entender. Você já viu, amados, que quando as pessoas dizem assim, olha, a gente vai fazer um voto em protesto, a gente vai votar em branco e nulo, porque a lei diz que se houver, parece que é 55% de brancos e nulos, vai ter que ter uma nova eleição. Aí a pessoa pensa consigo mesmo, rapaz, eu não gosto de nenhum desses candidatos, então eu vou votar branco e nulo e vou fazer campanha para que isso aconteça, porque a lei diz que se houver brancos e nulos, por uma determinada porcentagem, que eu não me lembro ao certo, eu acho que é 55%, vai ter que ter uma nova eleição. Até aí, mas tudo bem, mas a lei não para aí. Ela depois vai explicar o que são esses votos brancos e nulos. São votos que não são válidos, ou seja, votos que foram fraudulentos. E a gente acha que quando digitou lá nulo, aquele voto ali vai ser computado nessa área, e não vai ser. E quem é que tira benefício com relação a isso? Algumas pessoas na política.
Então não creia em tudo aquilo que você também está vendo na internet, que nem tudo aquilo é verdade, são mentiras que são propagadas para conseguir o meu e o teu voto. Porque se ele não conseguir de um jeito, ele vai tentar de uma outra forma. E como eu disse, amados, e repito novamente, eu e vocês estamos sendo vacinados. Por quê? Por Deus, para que a gente não caia nas armadilhas que o diabo muitas vezes intenta contra a minha vida e a tua vida também. Então, como eu disse, amados, e repito novamente, eu não estou aqui pedindo de jeito nenhum voto para ninguém. Eu estou aqui lhe vacinando para que você possa entender de quem você é e do poder do voto que você tem. Nas eleições, vote, mas vote consciente em quem você está votando. Porque, amados, se a gente sai do meio, o diabo diz, já que a igreja não quer, eu quero. E vai lá e assume e faz leis contra a minha vida e a tua vida também. Eu não sei de quantos de vocês se lembram de quando a internet chegou. Que de muitos púlpitos, os pastores diziam, olha povo, não acessa a internet não, porque a internet é do diabo. E muita gente, amados, pegava e não acessava, como a televisão também, não é verdade? Ou só foi eu que vi isso? Eu já vi, amados, pastores dizendo, não assiste televisão, porque a televisão é do diabo. Não, o canal que você está assistindo, a programação que você está assistindo, é que é do diabo. Mas é bom, amados, que você tenha um controle remoto na tua mão. Na minha época era de seletor ainda, né? Da tua também, Nilson? Glória a Deus, tem mais alguém também junto com a minha idade. Aleluia. E sabe, amados, mas a gente tem a opção de poder escolher o que vai e o que não vai assistir. Como também na internet, o que vamos ou não vamos ver. Então, amados, não acho que aquilo é do diabo, porque se a igreja tivesse feito o seu papel quando a internet fosse feita, eu creio, amados, que muitas pessoas já teriam sido alcançadas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Jesus estivesse nos dias de hoje aqui, eu creio plenamente, isso não está escrito na Bíblia, é Eduardo que está falando, eu creio que Jesus Cristo iria usar as redes sociais. Ele estaria lá no Instagram, no Facebook, você estaria lá dando like nele, não é verdade? Ou era dislike? E você estaria lá, amados, curtindo justamente aquilo que Jesus Cristo estaria ali postando, para o meu e o teu conhecimento. Porque são meios que tem da gente poder divulgar a palavra, de chegar a lugares, amados, que muitas vezes a gente nem imagina, não é verdade? Mas, amados, se a igreja for omissa naquilo que é entregue nas suas mãos, o diabo vai tomar conta. E eu creio que você não deseja de jeito nenhum que alguém que esteja lá me representando e representando a você, vai fazer leis para benefício de alguma classe, para destruir a tua família. E eu creio todo o meu coração que você não vai fazer isso. Porque para encerrar, amados, isso aqui eu queria deixar justamente isso para a tua meditação. Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para um propósito. Um propósito de quê? De fazer com que os planos dele possam acontecer aqui nessa terra. Deus pode levantar um homem e uma mulher na política, para fazer com que a vontade dele seja realizada aqui nessa terra e poupar a vida de muitas pessoas. Eu queria que você, para encerrarmos, eu queria que você abrisse comigo, lá em Gênesis, no capítulo 45, Gênesis capítulo 45, no versículo 5, e olha só o que José, aquele mesmo José que foi vendido como escravo para os seus irmãos, que foi jogado num poço, que foi levantada uma calúnia contra ele e ele ficou preso durante anos. É esse mesmo José que está aqui. Olhe só o que é que ele disse quando ele reencontrou com os seus irmãos depois de muitos anos. Porque, amados, Deus o exaltou, Deus colocou ele como autoridade sobre o Egito. E tinha apenas Faraó sobre ele. E olha só o que é que José traz de ensinamento para a minha vida e a tua vida também. Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz assim: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês,
mesmo por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas. Está prestando atenção a isso? É assim que a tua Bíblia diz? Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Então, amados, Deus pode levantar um homem e uma mulher e colocar em posição de autoridade, para que a minha vida e a tua vida seja poupada contra dias maus. Deus, amados, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe das coisas que vão acontecer. E Deus sabe, amados, qual é a maneira certa de poder resolver aquilo. E Deus pode colocar, amados, no meio do teu coração, homens e mulheres que possam estar ali representando a mim e a você, para que a nossa vida seja uma vida de paz sobre essa terra. Porque se a gente coloca mais pessoas para nos representar ali, que são contra a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: a tua vida e a minha vida vai ser um inferno nessa terra. E eu creio, amados, que isso nem é a vontade de Deus, nem é também justamente a tua vontade. Então, quando você chegar, amados, no meio das eleições, pare um pouco. E não chegue, amados, e seja negligente com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, de poder ser responsável na maneira que você vai votar. Porque uma coisa é certa, amados, eu creio plenamente que dias melhores sobre a nossa vida vai vir. Eu creio, amados, que Deus está levantando homens e mulheres para estar ali representando a mim e a você, para que leis justas sejam feitas. Porque, amados, você já notou algum tipo de lei? Eu creio que você já deve ter visto. Algum tipo de lei que é feita da seguinte forma: alguém defraudou os cofres públicos, alguma pessoa defraudou os cofres públicos e precisa cobrir o rombo daquele cofre. Quem é que vai pagar? O gestor que está lá agora? Não, amados, é eu e você. E eles vão criar leis, aumentar alíquotas para que a gente pague aquilo que você nunca usufruiu. E não é justo de jeito nenhum que isso aconteça. É justo que o dinheiro que você emprega seja realmente destinado para o que é ser destinado. Justamente para ali, para a saúde, para a educação, para várias outras coisas. Porque, amados, o povo de Deus não deve padecer porque votou errado. Mas nós devemos, em cada momento do nosso dia a dia, mas nos alegrarmos. Porque dias de paz teremos sobre essa terra. Porque o Brasil é do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que rege a nossa terra é o nosso Deus verdadeiro. E com isso, amados, nós seremos uma nação feliz e próspera. Porque riquezas nós temos demais. Amados, é sério, se você for lá, meu sogro planta manga, lá perto do Rio São Francisco. E, amados, aquela terra, se você olha para a terra e você pega na terra, a terra em si, o chão, é feio, a terra é seca, é cheia de pedras, mas por causa da irrigação, ali é uma abundância, ali é um oásis no meio do deserto. Então, amados, se aquilo que nós plantamos nasce, se nós temos alimento, nós temos emprego, nós temos tudo para poder darmos certo, mas precisamos ter consciência que para tudo isso acontecer, precisamos colocar pessoas que representem ao reino de Deus ali. Se você olhou e pergunta para a pessoa: rapaz, e aí, tu é qual partido? Sou de tal partido. Teu partido é a favor da família? É. E a do aborto? É. Vá lá e olhe se realmente é. Porque uma coisa, amados, é a pessoa estar lhe dizendo. Porque eu já vi candidatos, não vou dizer nomes, mas que assinaram antes das eleições, que nunca iriam mexer no aborto. Mas assim que assumiu, com 8 meses depois, foi sancionada uma lei com relação a aborto. E aquela pessoa assinou, mas antes ela foi nas igrejas. Eita, já eliminou 50% do povo, não foi? Ninguém prestou atenção, então pula essa parte que você não vai notar quem foi. E sabe, amados, mas antes, aquela pessoa foi na igreja e chegou lá e assinou um termo dizendo que nunca iria ser a favor do aborto. Mas com 8 meses depois, aquela mesma pessoa foi lá e sancionou a lei. Então, amados, quando alguém chega e promete, busque a Deus,
para lhe orientar. E você vai ver, amados, que você não vai se sentir lesado por aquilo que vai estar acontecendo. Amém, amados? Amém? Glória a Deus, amados. Eu sei que hoje foi um pouco diferente, não é verdade? Mas eu creio, amados, que Deus trouxe para entendimento para mim e para você também, daquilo que nós, como povo de Deus, devemos ter consciência. Porque você é precioso para Deus e é precioso demais para o teu voto. Mesmo que você diga assim, mas eu sou apenas um pingo no meio do oceano. Mas para o oceano existir, precisou de um pingo e outro pingo. E através da tua vida, amados, os nossos pingos, vamos fazer a diferença muito grande. Amém, amados? Então, por favor, vamos orar para a gente poder encerrar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. E colocamos, Pai, essa palavra, Pai, para que cada pessoa que possa escutar, ter a consciência de quem realmente eles são em Ti e da responsabilidade, Pai, que eles têm. Obrigado, Pai, porque as aves de rapina, Pai, não vão roubar a semente que foi depositada no coração deles. E eles vão crescer, Pai, e vão multiplicar, e eles vão se fortalecer em Ti. E nós cremos, Pai, que dias felizes sobre essa terra nós teremos. Porque a nossa família, Pai, é preciosa demais para Ti. Nós não vamos entregar, Pai, os nossos filhos para os pedófilos. Nós não vamos concordar, Pai, com as mazelas que o diabo muitas vezes quer, que façamos ser engolido, Pai, de goela abaixo. Porque, Pai, leis justas vão reger a nossa vida. Leis, Pai, aonde os homens serão iguais. Aonde, Pai, as pessoas terão as suas responsabilidades cumpridas. E eu creio, Pai, plenamente nas pessoas tendo consciência de votar certo, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Eu louvo a Ti e Te agradeço, porque essa palavra não voltará vazia. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amados.